Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira, mais uma noite, para nós orarmos, para nós compartilharmos. Boa noite, Andressa. Boa noite, Adriana. Há mais uma pessoa também que acabou de entrar, não sei quem é. Se possível, coloca aí nos comentários um boa noite, uma saudação, por gentileza. Por enquanto tem 4 pessoas agora online. Detectei 2 pessoas, não sei quem é a terceira e a quarta pessoa. Se possível, dê um boa noite aí para a gente até cumprimentar você, para que a gente possa aí ter noção de quem seja as pessoas que estão entrando. Ok? Se você puder dar uma boa noite aí. Nós estamos mais uma quarta-feira, mais uma noite para orarmos, para podermos juntos aí colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, podermos orarmos em unidade, rogando, clamando, invocando o nome do Senhor, para que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos social, né, a gente possa aí estar clamando por algo em comum. Todos nós estamos aqui com uma necessidade no Senhor, por isso eu convido você a aplicar fé nesse momento, a unir a sua fé com a nossa fé, para que juntos possamos orar ao nosso Pai, ao nosso Deus, por proteção, por provisão, por preservação daquilo que nós já temos, e que o Senhor venha nesses dias aí fazer da nossa vida um testemunho, para que outros possam ver que de fato o nosso Deus é um Deus que age na nossa vida, que nos traz proteção de fato em qualquer época, em qualquer situação. O Senhor é conosco. Amém? Então quero convidar você a, primeiramente, colocar nos comentários aí, começar a colocar o nome das pessoas. Ainda tem poucas pessoas aqui, nós estamos acostumados a ter um pouquinho mais de pessoas, né? A gente sabe que muitos usam um aparelho para que a família toda possa assistir, mas eu vou desafiar você a colocar o nome das pessoas aí, parentes, amigos, familiares, vizinhos. Começa a colocar o nome das pessoas aí nos comentários para marcar a pessoa. A pessoa pode estar lá na rede social nesse momento, vendo qualquer outra coisa, mas de repente aparece lá você marcando ela, e ela dá um clique, entra aqui, ouve uma palavra de Deus, e isso pode fazer toda a diferença na vida dessas pessoas, ok? Então faça isso que eu estou te falando, coloque o nome das pessoas aí, amém? Nós vamos começar a orar nesse momento, depois nós cantaremos uma canção em sinal de gratidão, de adoração ao Senhor, de gratidão, para que seja expressa, né, essa gratidão através do cântico espiritual. Eu quero que você nesse momento possa entender que é um momento precioso esse, que a gente possa aqui adorar, depois nós oraremos novamente e posteriormente nós estaremos aí mais uma vez compartilhando sobre a palavra de Deus, que é muito importante, é alimento para a nossa vida, para o nosso espírito, para o nosso coração, fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Você precisa ouvir a palavra de Cristo. O que te dá fé é ouvir a palavra de Cristo. Você não tem fé ouvindo palavras filosóficas, palavras de automotivação. Você tem fé a partir do momento que você ouve a palavra de Cristo. Nesse momento crucial que nós estamos vivendo, o que eu e você precisamos ouvir é a palavra de Cristo, ok? Só vou pedir para você mudar aí o nome que você entrou, entendeu? O login. Você pode entrar com outro login aí, ok?
Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, ore com quem você estiver aí nesse momento, una a sua fé, chame essa pessoa para orar, essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está na sua casa. Talvez ela não está acostumada a orar, mas você é um facilitador nessa hora. Coloque essa pessoa junto com você agora para orar. Convide ela, diga para ela: vamos orar comigo, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Por isso, desafie ela também a orar. E eu insisto, coloque o nome das pessoas aí nos comentários, comece a marcar as pessoas. Às vezes nós dizemos, né? Eu tenho tanta dificuldade de evangelizar. Muitas vezes eu não sei o que dizer para as pessoas. Eu tenho um amigo, uma amiga, um familiar, alguém muito querido. Às vezes eu não sei o que dizer para ela. Ela me conta os seus problemas, eu quero apresentar a salvação para ela, mas eu não sei muitas vezes como dizer para ela sobre Cristo. Por isso, essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade nesse tempo, onde estamos usando aqui 100% esse recurso da internet. A pessoa está lá longe de você, então eu quero te incentivar a marcar essa pessoa, colocar o nome dessa pessoa aí nos comentários no nome de Jesus. Bom, mas vamos orar. Convide essa pessoa a orar conosco. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te damos ações de graças. Agradecemos ao Senhor nesse momento por mais uma oportunidade. Oportunidade essa preciosa, uma oportunidade importante. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, ó Pai, mas o Senhor nos permitiu estar aqui, nos dando o grande privilégio de orar ao Senhor, de colocar a nossa vida, a nossa necessidade, todos os nossos sonhos, todas as nossas, ó Deus, crises também, todas as nossas fragilidades, todas as nossas fraquezas. Pai, que o Senhor possa nessa noite sondar o nosso coração, ouvir a nossa petição. Eu quero orar, Senhor, em favor desses que estão comigo nessa noite, aqui unindo a sua fé junto com a minha. Pai, em nome de Jesus, fortalece, traz vigor espiritual para cada irmão que está nessa noite aqui orando também. Pai, fortalece o coração, fortalece o espírito na oração, na perseverança. Ó Deus, alavanca a fé dos meus irmãos. Talvez o medo está sondando, está rodeando, Pai, está tentando oprimir, o medo está enfraquecendo, mas nesta hora eu quero repreender no nome de Jesus toda a obra do diabo, todo o investimento do inferno sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero quebrar, anular agora todos os desígnios de Satanás contra as nossas vidas, contra a vida dos meus irmãos. Pai, fortalece, Senhor, a oração do meu irmão, que a oração dele seja frutífera, seja, Pai, convicta de que o Senhor está o ouvindo agora. Pai, eu quero dizer, assim como diz a sua palavra, que a oração do justo, ou seja, a oração daquele que é justificado no sangue de Jesus, a oração deste pode muito os teus efeitos. Por isso nós oramos com um sentimento, com uma convicção, mais do que um sentimento, uma convicção, uma certeza, uma firmeza no nosso espírito de que o Senhor está nos ouvindo, e certamente a nossa oração surtirá um efeito, Pai, no reino espiritual, e provaremos daquilo que temos orado. Senhor, nos proteja, Senhor, nos traga, Senhor, da sua provisão, do seu suprimento, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, que o Senhor possa encher a nossa vida nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você está ativo comigo aí? Você está orando comigo? Eu não quero que você seja apenas aí um telespectador. Eu quero que você ore comigo. Você que é da nossa igreja, sabe que as minhas exortações são sempre motivando você a ter uma ação. Nunca seja passivo, irmão. Sempre tenha uma postura ativa. Orar, proclamar, declarar, trazer para a sua vida a realidade de que as promessas de Deus estão sobre você.
Ok? Eu estou desafiando você a marcar as pessoas ainda. Não sei se você está comigo aí, não sei se você está me ouvindo, mas ainda eu estou desafiando a você a marcar as pessoas. Ok? Nós vamos cantar um cântico espiritual aqui. Eu gostaria que você pudesse cantar junto com a música. Ok? Nós vamos agora adorar ao Senhor, nós vamos preparar o nosso coração para que posteriormente a gente possa mais uma vez orar e também compartilhar a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar, vamos declarar isso. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de Aleluia. vinho. Ele me deu um são cajado e pão. Aleluia. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias. Não, só um momento. Eu vou trazer de novo a canção, será um pouco baixo. Pode cortar para mim, por gentileza. Vou colocar aqui para você. Vamos cantar essa canção. Ele abriu mão de sua glória. Aleluia, cante comigo. Sangrou no madeiro por mim. Aleluia. Conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Aleluia. Ele me deu um são cajado e pão. Aleluia, cante isso. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Aleluia. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Aleluia. E Aleluia. eu me despedi dos meus pais. Oh, Pai. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Aleluia. cais. Diga e eu. E Aleluia. me despedi dos meus pais. Oh, declare isso. Queimei minhas carroças e Aleluia. afundei meus barcos no Afundei meus barcos, Senhor. Deixei tudo para trás por amor ao Senhor. Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Aleluia. só tenho você, Deus. Sim, ó Pai. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Só tenho a Ti, Jesus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Só tenho a Ti, Jesus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Aleluia. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho a Ti. você, Deus. Palavra de vida.
te ter. Oh, Jesus. Fui encontrado pelo teu amor. Eu fui achado pela sua graça. Eu fui alcançado. Não tem nada a ver comigo, Senhor. Não tem nada a ver comigo, com as minhas ações. Eu fui achado, eu fui alcançado. Eu não alcancei coisa alguma. Então somente o teu amor me alcançou, me resgatou. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me transportado das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Te agradecemos, ó Pai, por tamanha dádiva, tamanho amor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Amém. Mais uma vez, te agradecemos pela sua graça, pelo seu amor. Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento agora pela sua casa, pela sua família. Ore mais um pouquinho. Ore mais uma vez, dizendo para o Senhor: Pai, nós estamos aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque diante de Deus esta oração de que você e a sua casa servem ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, assistindo nessa noite esta oração, se você faz parte dessa oração nessa noite, você está sendo desafiado a ser um intercessor pela sua casa, pela vida do seu casamento, pela vida dos seus filhos, pela vida do seu esposo, pela vida da sua esposa. Você é chamado nesse momento para interceder, não deixar que o mal, o medo penetre na sua vida, penetre na sua casa. Ore nessa hora, seja um agente intercessor dos seus. Ore diante do Senhor, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, por isso nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, ó Pai. Amém. Por isso, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio. Sim, o Senhor é o nosso refúgio. Amém. Nós estamos escondidos, ó Pai, debaixo das tuas asas. Amém. A sombra do Onipotente, nós estamos Amém. descansando. Sim, Ó Senhor, quem nos atentará ao mal? Sim, se Pai. Deus é por nós, Sim, quem Jesus. será contra nós? Se o Senhor Aleluia. está do nosso lado, Sim, quem vai Deus. poder nos tocar? Obrigada, Somos a menina dos teus Muito olhos, obrigada. ninguém pode nos Teu tocar, amor. porque somos propriedade Aleluia. exclusiva do Senhor. Amém, Pai, em glória a nome de Deus. Jesus, eu oro pelas Sim, famílias, Deus. pelos casamentos, Sim, pela vida Jesus. dos filhos, Guarda, protege. netos, ó Pai, pela vida dos Livre, pais, dos sobre avós. nós, Eu Senhor. declaro saúde, Em nome eu de declaro Jesus. paz, eu declaro Amém. descanso, eu declaro favor. Amém. Em nome de Eu Jesus. declaro prosperidade, ó Pai, Sim, Deus, sobre a vida de derrama, cada um, irmão e irmã derrama que na está tua conosco bênção. nessa noite, Em orando, nome de intercedendo, Jesus, unindo, prospera. dizendo amém nessa hora Em nome a de todas as Jesus. palavras benditas que nós temos liberado. Amém. Sim, Senhor, Sim, nós Pai. estamos aqui, Pai, diante de Ti, Amém. crendo que o Senhor é Sim, conosco, Deus, nós crendo que o Senhor está ouvindo, ó no Pai, Senhor, a nossa teu oração. poder, O Senhor tu está és. aqui agindo com o Amém. seu braço forte, Sim, na medida nós de fé de cremos, cada um Pai. de nós, ó Nós Senhor. acreditamos. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abençoa todas as famílias, Amém. abençoa todos os irmãos, amigos, você que está conosco. Eu quero declarar a bênção, a paz e a prosperidade sobre a sua vida, no Amém. nome de Jesus, Glória a no Deus. nome do Senhor. Eu gostaria de cantar mais uma canção com você. Eu gostaria de, mais uma vez, adorar ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, sou abençoado, mas eu queria dizer que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o seu Filho Jesus, o Cristo do Senhor. Vamos declarar isso. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Mesmo que eu corra sem Aleluia. direção, Mesmo, Senhor. mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, Sim, Pai. mesmo que eu me encontre em meio ao
tenha medo. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, Vou esperar. algo acontecer. Sim, Mesmo que eu me encontre ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. eu sei. Eu sei que posso sempre andar Com Ele, eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei, Pai, eu sei que seu amor, Ele é Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele, somente com Ele, Ele. sei pra onde eu devo ir, Oh. tem tudo a ver com Ele. Aleluia! A tristeza é seu Amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor, amor vai sustentar sim, ó Pai, tudo que há em mim, tudo que há em mim. Porque, tem tudo a ver com Ele. sim, Com Ele eu sei pra onde eu devo, aleluia! tem tudo a ver com Ele. Oh, A tristeza é seu amor e por mim. mesmo, Se eu me abalar, sim, Senhor, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. aleluia! Oh, declare isso. Tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver conosco. A obra é dele. O trabalho é dele. O que eu e você precisamos agora é descansar. Descanse na obra do Senhor. Esse é o Ministério da Paz. O Ministério da Paz do Senhor. O Evangelho da Paz. Ainda que os montes se movam, Aleluia. ainda que as colinas subam, Sim, Senhor. teu amor por mim permanecerá. Sim, Senhor. Amor por mim Permanecerá ainda. se movam, ainda que as colinas Aleluia. O teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá ainda. se movam, Ainda. colinas subam, O teu amor por mim. permanecerá. Teu amor por mim permanecerá ainda. Aleluia. Aleluia. O teu amor por mim. Desfrute do amor do Senhor. Deleite-se no amor dele nessa noite. Deixe o amor dele invadir o seu ser, o seu coração. Deixe o seu amor agora te entrelacear. Agora deixa ele te envolver. Deixa ele agora te abraçar. No nome de Jesus. Deixa o amor dele cobrir a sua vida. Aleluia. Tem tudo a ver com ele. Aleluia. E mesmo se eu me amar, o teu amor, tudo que há em mim, tudo que há em mim, tem tudo a ver com ele. Coloque o Senhor no centro. Coloque o Senhor no centro da sua vida. A cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Oh Deus, declare isso. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor Oh, por Pai. mim. E mesmo se eu me abalar, O teu amor, teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor nesse momento.
Você pode dizer para o Senhor: obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o centro da minha vida e tudo que eu preciso é estar em Ti. Tudo que eu preciso na minha vida hoje é entronizar o Senhor Jesus na minha vida. Eu necessito entronizá-lo na minha vida, porque o Senhor é quem me conduz. O Senhor é quem conduz a minha casa. O Senhor é quem conduz a minha família. A vida está em Cristo. A vida está no Senhor Jesus. Eu não estou falando de religião, meus queridos. Eu não estou falando aqui sobre seguir algo para que a sua fé não seja vaga. Eu estou falando de entregar a sua vida a uma pessoa. Jesus Cristo, o Salvador. Yeshua, o Salvador. O Cristo, o ungido de Deus, Salvador das almas. Eu não sei, talvez o que você esteja passando nesses dias, talvez por causa da pandemia, ou talvez por causa de outro motivo. Eu gostaria de dizer para você: coloque a sua vida, talvez numa pequena oração, dizendo: eu coloco a minha vida, eu coloco a minha casa, eu coloco a minha família, eu coloco a minha saúde, eu coloco o meu emprego, eu coloco tudo nas mãos do Senhor Jesus. Porque eu te garanto que coisas maravilhosas começarão a acontecer na sua vida. Amém. A primeira coisa que eu posso te garantir é a satisfação de querer viver essa vida para Ele. Porque a própria vida dele invadirá o seu coração na medida que você permitir que Ele entre. E a sua vida, eu te garanto, assim como foi na minha vida, a sua vida jamais será a mesma. Ok? Então, eu gostaria de orar com você agora, porque nós estaremos aqui compartilhando da palavra de Deus, ok? Então, coloque a mão no seu coração. Nós vamos aqui começar o nosso estudo acerca da palavra de Deus, hoje trazendo para você, né, o panorama bíblico, né? Nós estamos aqui entrando numa jornada de compartilhamentos. Eu diria que é numa jornada de estudos acerca da palavra de Deus. Você sabe que nós estamos vivendo, como eu disse já na semana passada, nós estamos inseridos, nós fomos chamados para uma geração que vive uma nova aliança em Deus, ok? Na Bíblia, até o descrente sabe que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós hoje, nesse tempo, no século 21, né, desde 2000 anos atrás, no nascimento e crucificação, morte e ressurreição de Cristo, nós estamos inseridos aqui numa nova aliança. Por isso, nós precisamos ter um panorama bíblico para entender, né, quais são as promessas de Deus, desde a velha aliança até a nova aliança. Porque, na verdade, a velha aliança era uma sombra de uma realidade em que nós estamos inseridos, chamado nova aliança. Então toda a velha aliança apontava para uma pessoa. Toda a velha aliança apontava para Cristo. Assim como na nova aliança, Cristo é a realidade, ok? Então nós vivemos hoje uma realidade que o Velho Testamento trouxe no longo dos anos, mas que apontava para o futuro. Que futuro é esse, pastor? O futuro em que nós vivemos hoje. Então, para você entender um pouco, ou muito, né? O pouco é apenas o início, mas é interessante que, à medida que você tem um conhecimento panorâmico da Bíblia, você pode começar daí, então, compreender totalmente a Bíblia de forma que você, talvez hoje, compreenda. Então é importante que quando nós falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó, Davi, você saiba quem são essas pessoas, para que hoje, né, esses personagens do passado possam fazer sentido na sua vida hoje.
né? Esses personagens que são mencionados na velha aliança, para os dias de hoje, faça sentido, né? Esses símbolos que há no Velho Testamento, para que hoje faça sentido na nossa vida. Até mesmo quando você ouve uma pregação, por exemplo, né? Quando nós falamos de Josué, né? Alguns talvez falam, mas quem é Josué? Então nós vamos aí estar estudando e tendo um panorama bíblico para que você possa ter uma compreensão maior da palavra de Deus, ok? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos aqui no compartilhamento da palavra, pedimos que o Senhor traga luz, revelação, que o Senhor traga entendimento, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, como eu disse, hoje nós vamos começar aqui falando sobre o panorama bíblico. O que é o panorama bíblico? Qual é o objetivo de saber ou ter-se um panorama bíblico? Bom, é você primeiramente ter uma visão ampla das Escrituras. Você precisa ter uma visão desde Gênesis a Apocalipse da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ter esse panorama, né, bíblico. Você precisa ter a palavra de Deus viva dentro de você, nela como um todo, desde Gênesis a Apocalipse, ok? Então você precisa ter essa palavra de Deus dentro de você, enxertada dentro de você, para que ela se torne viva dentro de você, ok? Então você precisa ter uma visão diante de um panorama, ok? Para que haja a palavra viva dentro de você, e assim você possa aí viver uma vida devocional diante de tanto conhecimento que nós vamos aprender nesses dias, ok? Então, primeiramente, o que nós questionamos ou perguntamos para você é: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? O que é esse livro que você carrega, né? Quando você vai aos cultos, quando você vai numa reunião de célula, quando você vai num grupo de oração. O que é a Bíblia? O que é esse livro que você carrega para cima e para baixo para ser abençoado? Então, basicamente, eu posso dizer para você que a Bíblia, esse livro, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ok? Você pode repetir isso para mim? A Bíblia Sagrada é a palavra escrita de Deus, ok? E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que essa palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Talvez você já viu esses filmes de samurais, né? Esses filmes onde tem os espadachins. Então tem aquelas espadas que ela tem um corte dos 2 lados. Essa é uma espada de 2 gumes. Ela corta tanto de um lado quanto do outro lado. É uma espada de 2 gumes. E a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E qual que é o poder dessa palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então você já aprende aqui que alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. O homem, ele é constituído de espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus tem o poder de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só como a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Eu já ouvi dizer, eu não sou assim muito digamos assim, informado sobre a medicina, mas eu acho que a junta e as medulas, elas são, digamos assim, uma dentro da outra, de forma que a medula, ou as juntas, eu não sei quem é que fica dentro, ela não pode ser removida uma de dentro da outra. Mas a palavra de Deus diz que ela tem o poder de separar
juntas e medulas, aquilo que o homem não consegue, nem pela ciência, nem pela medicina, a palavra de Deus ela é poderosa e ela é apta para separar juntas e medulas e para discernir, né, as intenções da mente e do coração, os propósitos do coração. Então a Bíblia é, o que a Bíblia é? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus. É a palavra inspirada de Deus, ok? O que a Bíblia também é? A Bíblia é um grande romance. Na Bíblia contém um grande romance entre a divindade e a humanidade. Um grande romance entre Deus e o homem. A Bíblia fala que um dia haverá o casamento entre Deus e a humanidade, ou seja, a divindade com a humanidade. Por isso é um grande livro de amor de Deus para com o homem. A Bíblia também, nós como igreja, é a nossa maior autoridade em matéria de igreja. Tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos e a maneira como nós vivemos, ela tem que ter a base da autoridade da palavra de Deus na vida da igreja. A Bíblia, portanto, é a nossa maior autoridade em matéria de igreja, ok? A Bíblia também é um documento básico e principal da Igreja de Cristo, ok? É um registro onde nós temos ali a informação sobre todas as coisas, todos os acontecimentos bíblicos em relação a Deus, a Jesus Cristo e a igreja. A Bíblia também é a nossa única, presta atenção, nós não somos movidos por filosofias, métodos, ok? Nós não somos movidos por treinamento natural, nós somos movidos pela Bíblia, que é a nossa única regra de fé e salvação. Portanto, diante da palavra de Deus, o que nós confessamos acerca da nossa fé e da nossa salvação é contida na palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia também ela é a porta para o conhecimento de Deus, ok? Então, se alguém pode hoje falar que existe um Deus, é porque a Bíblia nos dá o conhecimento desse Deus. Portanto, todos que se referem a Deus têm que reconhecer que esse Deus ele é revelado na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, ok? Lá nós sabemos que há os propósitos de Deus, nós vemos qual é a intenção de Deus para nós, que são chamados os propósitos de Deus, ok? Lá também na Bíblia nós vemos os feitos de Deus. Quantos feitos Deus tem feito e quantos feitos nós temos tido conhecimento acerca da palavra de Deus. Então na palavra de Deus nós temos os feitos de Deus, de que Deus tirou o povo do Egito e fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Deus fez o povo egípcio ser liberto das barbas de Faraó. Tudo são feitos de Deus. São coisas que Deus fez no passado, está fazendo no presente e certamente fará no futuro. Na Bíblia também nós vemos que Deus é um Deus de santidade. Ele não é um Deus comum. É um Deus que ele se aparta. Ele é diferente de toda e qualquer outra coisa comum. Por isso ele é um Deus santo. Na Bíblia também nós sabemos que há os atributos de Deus. Por exemplo, na Bíblia nós sabemos que Deus ele é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é amor. Deus é soberano. Esses são os atributos de Deus. Portanto, na Bíblia nós entendemos também quais são os atributos de Deus, mas também nós sabemos quais são os princípios de Deus. Você sabe que Deus ele age pela sua palavra e na sua palavra há princípios. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua palavra, porque a sua palavra há princípios.
E não são princípios terrenos e naturais, são princípios superiores, celestiais, santos, perfeitos, ok? Então, nós vemos também que a Bíblia são todas essas coisas. A Bíblia também é a ferramenta de Deus para transformar a minha vida e, olha só, transformar a sua vida. É na palavra de Deus que nós somos transformados. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, Paulo diz que nós não devemos nos conformar, ou seja, nós não devemos entrar na forma, no conceito deste século, mas nós devemos ser transformados, renovando a nossa mente na palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus que tem o poder para transformar a nossa vida à medida que nós renovamos a nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, certamente haverá na nossa vida transformação, ok? Mas qual que é o propósito da Bíblia? Qual é o propósito da Bíblia? Bom, primeiro, o exclusivo, o principal, o propósito da Bíblia, o propósito das Escrituras é revelar Jesus Cristo, ok? Vou dizer algo para você muito importante. Nós cantamos uma música que tem tudo a ver com ele. Isso é algo que já estava no coração de Deus na eternidade passada, ok? Quando Deus formou o homem, a intenção de Deus Pai era glorificar a Jesus Cristo, era expor Jesus Cristo, era fazer com que Jesus Cristo fosse visto, anunciado, que Jesus Cristo fosse aquele a quem reinasse sobre todos os outros filhos de Deus. Então a intenção de Deus é que Jesus Cristo fosse glorificado desde a eternidade passada. Portanto, a Bíblia, ela sustenta revelar Jesus Cristo, ok? Então você vai ver desde Gênesis a Apocalipse, a intenção de Deus, o que está no coração de Deus é glorificar, trazer glórias e honra e poder ao nome de Jesus. Lá em João capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Quem é a palavra? Cristo. Cristo é o verbo de Deus. A Bíblia fala que o verbo, a palavra, se transformou em carne. Ou melhor, se encarnou na vida humana. Então, a palavra que era espírito e estava com Deus no princípio, e não é o princípio de Gênesis, é o princípio da eternidade. Jesus estava lá desde a eternidade passada com Deus. Então, no princípio da eternidade era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus desde o princípio. E o verbo, ou seja, a palavra, era o próprio Deus. Olha só que maravilhoso. A Bíblia diz que Cristo é o verbo, ou seja, a palavra. E ele estava com Deus desde o princípio da eternidade passada. E o verbo era o próprio Deus. Por isso, Cristo é Deus. Há algumas religiões que dizem que o verbo era... Aí tem um colchete, né? Um Deus. Como se fosse um Deus menor. Porque eles colocam um D minúsculo. Então, reduzindo assim, ou rebaixando Cristo a um Deus inferior. Mas não, no original, o verbo era Deus. O verbo é Deus. Cristo é Deus. E ele estava no princípio com Deus, no verso 2. E no verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aleluia! Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Olha só que maravilhoso. Então,
nós estamos aprendendo aqui, logo inicialmente, nesse compartilhamento, que a Bíblia, o principal objetivo dela, inicial, é revelar Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Lá em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 17, diz assim: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Olha só, a palavra e Cristo são um. E Paulo está dizendo que a palavra, o próprio Cristo, habite em vós ricamente. Que a palavra de Deus habite na sua vida, no seu coração e na sua mente ricamente. Por isso a importância de você saber. É por isso que nós estamos nesse dia aqui, irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser rica em você. Quando você absorve a palavra de Deus para dentro de você, você está se enriquecendo de Cristo. Porque Cristo e a palavra são um. E em toda a sabedoria, porque a palavra te dá sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos salmodiando, cantando hinos, cânticos espirituais. Nós estamos louvando a Deus com gratidão. Nós iniciamos a nossa oração assim: obrigado, Senhor, nós te damos ações de graças. Obrigado, ó Pai, pela minha casa, pela minha família. É isso que nós praticamos, é isso que nós fazemos, porque a palavra de Deus nos ensina todas essas coisas. E no verso 17 diz assim: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo que vocês fazem acerca dessas coisas, façam no nome dele. Nunca tire a vida de Cristo de cena da sua vida. Nunca tire o nome dele de cena para expor o seu nome. Nunca engrandeça a sua vida para diminuir ele. Não, que ele cresça e que eu e você diminuamos, ok? Dando por ele graças a Deus ao Pai. Amém, meus irmãos? Mas, outra curiosidade bíblica. Quem escreveu a Bíblia? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quem escreveu a Bíblia? Bom, segundo a palavra de Deus, homens escreveram a Bíblia. Mas que homens foram esses? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, todos os homens mencionados nas Escrituras, homens de Deus, não falaram de si mesmo, não falaram por si mesmo. Foram homens que o Espírito veio sobre eles e eles, movidos, inspirados, impelidos pelo Espírito Santo, fizeram todos os registros na palavra de Deus, ok? Lá em 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler com você aqui. 1 Pedro capítulo 1. Vou abrir aqui a minha Bíblia de papel. 1 Pedro capítulo 1. Que diz assim no verso 20 e 21. Não sei se eu...
Eu acho que a referência está errada aqui, irmãos. Mas eu prometo aqui pegar aqui depois a referência e trazer para os irmãos. Não sei se é essa a referência. Eu vou procurar trazer para os irmãos aqui depois, porque eu não estou achando a referência. Mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, ok? Bom, e existem vários contextos e estilos diferentes em cada livro de Deus. Porque Deus respeita a capacidade, a cultura, a personalidade e a individualidade de cada autor. Por isso a Bíblia, ela é bastante expansiva e foram diversos autores que a escreveu. Mas os autores, eles tinham personalidades diferentes, eles tinham culturas diferentes, cada um deles tinha capacidades diferentes. Nós vemos aqui recentemente na Palavra de Deus, propriamente na Nova Aliança, de que Pedro, João, Tiago, eles eram pescadores. Então você sabe que pescador não é nenhum formado em Harvard, né? Com todo respeito aos pescadores. Mas os pescadores ali tinham uma cultura diferente. Contrário a Paulo, por exemplo, que era um homem culto, um homem mais sabido, um homem mais instruído. Assim como Lucas, também, que era médico. Então você sabe que um médico, ele tem um conhecimento muito mais amplo do que uma profissão comum, ok? Então Deus usou diversos homens de Deus, né, para que a Bíblia fosse escrita e inspirada pelo Espírito Santo. E Deus respeitava, né, a capacidade, a personalidade, a cultura e a individualidade de cada autor. E eu queria agora falar para você sobre o período da Bíblia. Então, o período da Bíblia, o tempo de vida das Escrituras é... Opa, deixa eu só... Vou abaixar aqui. O período, a Mara está nos ajudando aí, amor. Acho que é 2 Pedro. Obrigado, Mara. A Mayara vai procurar aqui. 2 Pedro? 2 Pedro. Vê no celular. Vê no celular que ela mandou no WhatsApp, eu acho, tá? Bom, o período da Bíblia escrita, ela tem um período de 1500 anos antes de Cristo a o ano 100 antes de Cristo. Então a Bíblia, no seu todo, ela tem mais ou menos 2100 anos no seu total, na sua totalidade. A Bíblia tem mais ou menos, aproximadamente 2100 anos. A Bíblia, ela é composta, presta atenção, a Bíblia ela é composta de 66 livros, ok? 66 livros escritos no período desses 2100 anos. Então, quando alguém te perguntar e falar quantos livros tem na Bíblia, você vai dizer 66 livros escritos num período mais ou menos de 2100 anos. E todas as coisas escritas na Bíblia por diversos autores se encaixam perfeitamente. Você vai ver, se você começar hoje, a partir de hoje, se é que já não há alguém assim, um estudioso da Bíblia, um esmero, né, aprofundador, não existe a palavra, mas eu estou inventando aqui para você. Se você for um sedento pela palavra de Deus, você vai perceber como há uma harmonia da Bíblia, ainda que essa
fosse escrita por diversos autores. E, irmãos, quais seriam os princípios fundamentais na palavra de Deus? Bom, a palavra de Deus, ou melhor, a Bíblia, os fundamentos do que nós estamos estudando, primeiro, é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. É a palavra de Deus escrita. E a Bíblia é exatamente o que ela parece ser, ok? Ela não é uma filosofia, ela não é uma utopia, ela não é um livro apenas meramente histórico. Ela é exatamente o que parece ser. Então a Bíblia quer dizer o que ela diz, ok? É o que ela diz. A Bíblia, outra coisa muito importante, é que a Bíblia, ela é explicada, ela é, digamos assim, trazida à luz através da própria explicação da Bíblia. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia interpreta, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então tem muitas pessoas querendo buscar explicações bíblicas através de numerologia, através de filosofia, através de um conceito atual, moderno. Não, a Bíblia explica a própria Bíblia. Mayara está me mostrando aqui, com a ajuda da Mara, que está lá em 2 Pedro 1:21. Do 1 ao 21? Não. 1 e 21. Capítulo 1, versículo 21. Diz assim, voltando lá um pouquinho lá sobre a palavra ser inspirada, né? Os homens que a escreveram. No capítulo 1 de 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, Isso. eu vou ler 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mara, você é uma bênção. Eu sei que você está estudando, Mara, mas hoje Deus te colocou aqui só para você nos ajudar nisso. Eu tô brincando, irmã. Você está aqui para ser abençoada. Mas voltando aqui, irmãos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a Bíblia é um todo que não pode ser alterado, ok? A Bíblia, ela revela a marca daquele que é o seu autor. Deus é o autor da sua palavra. Então a Bíblia usa coisas visíveis para explicar as coisas invisíveis. Então a Bíblia também, ela explica um assunto usando um princípio da primeira menção. Então tem uma matéria na teologia que se chama hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, ok? E lá na hermenêutica existe um princípio que se chama o princípio da primeira menção. O que é a primeira menção? É uma menção de uma palavra ou de um assunto que, diante de toda a Bíblia, diante de todas as Escrituras, todas as vezes que é mencionada aquela palavra novamente, a primeira menção, ela significa, em linhas gerais, a mesma menção futura, ok? Então, a Bíblia tem um princípio chamado de primeira menção, ok? Outra coisa, a Bíblia, ela nos faz entender símbolos e ela nos dá à luz aí, digamos assim, a possibilidade de estudarmos e termos a revelação daquilo que ela quer dizer. Então os livros da Bíblia, como eu disse, são 66 livros no seu total.
Então nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos 39 livros, ok? No Velho Testamento nós temos 39 livros. E no Novo Testamento nós temos 27 livros. Os livros do Antigo Testamento, eles são compostos com 17 livros históricos. No Velho Testamento, 17 livros históricos. 5 livros são poéticos e 17 livros são proféticos, ok? Logo lá na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, os 27 livros, eles são compostos, os primeiros ali, com 4 evangelhos, que você conhece, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem Atos, que é um livro histórico, ok? Nós temos 21 epístolas, ou seja, cartas escritas às igrejas. E nós temos um livro que se chama Apocalipse, ok? Que significa livro das revelações, ok? Então, os históricos são a elevação e a queda da nação hebraica. Os poéticos são a literatura da idade áurea, né, da nação de Israel. Os proféticos são a literatura dos dias tenebrosos, ruins, né, tristes da nação de Israel. E os evangelhos é o homem produzido pela nação, ok? Atos é o seu reinado que começa entre todas as nações. O que é as epístolas? São os seus ensinos e os seus princípios. O Apocalipse, que é o desfecho da Bíblia, é a previsão do seu domínio universal. Qual é a importância, irmãos, da Bíblia para nós como igreja do Senhor? Primeiro, a Bíblia é o livro ou as escrituras que nos fortalece. Por isso da importância de lermos, nos aprofundarmos, de termos ricamente a palavra de Deus habitando em nós. Amém. Ela nos purifica, ok? Ela nos lava. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ajuda a receber respostas de oração. A palavra de Deus é a palavra que te traz frutificação para o que orar a Deus. É a oração que se alinha com os propósitos, com a vontade e com os princípios de Deus. A Bíblia, ela traz alegria ao nosso coração. Sabe por quê? Porque na Bíblia há muitas promessas de salvação, de provisão, de prosperidade, de saúde, de alegria, de fé. Irmãos, a Bíblia, ela enche o nosso coração de alegria. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente, porque ela é comida para o nosso espírito. Ela nos traz sabedoria. Quantas vezes eu já mencionei as escrituras e as pessoas disseram para mim, sabe as palavras. Então quer dizer, as pessoas acharam que as palavras eram minhas, mas não, as palavras me enriqueceu e assim trouxe sabedoria nos meus lábios. A palavra de Deus, ela tem o poder para nos transformar e fazer de nós, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, pessoas sábias. A Bíblia também nos orienta na nossa vida e nas nossas decisões. É com a palavra de Deus, nos momentos mais cruciais, que você precisa tomar uma decisão. É ela que te guia, que te orienta, que te traz luz, revelação. Ela te traz norte para você tomar as suas decisões. E a Bíblia também nos garante o nosso sucesso. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu queria... deixa eu só ver aqui com você. Eu queria parar por aqui hoje, ok? Não, falta só um. Hã? Falta só isso aqui. Não, falta mais. Aí, entra aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, entra. Ok, eu vou encerrar aqui. A Mayara aqui está sendo minha garota da produção. Falta só isso aqui.
Deixa eu trazer aqui então para os irmãos. Bom, então vou encerrar aqui só com esse desfecho acerca da Bíblia. Como nós podemos, presta atenção, como nós podemos compreender a palavra de Deus? Primeiro, ouvindo. Nós compreendemos a palavra, não importa a sua formação acadêmica. Deus nos dá pelo Espírito a capacidade de compreender a palavra de Deus apenas ouvindo. Por isso da importância de você ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz assim: e assim, é Romanos mesmo? 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, a verdadeira fé, a fé genuína, santa, celestial, divina, ela vem de uma forma: ouvindo, e ouvindo a pregação da palavra de Cristo. Outra coisa, nós compreendemos a palavra de Deus lendo, tendo ali o hábito de lê-la, ou de ler a palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. A palavra de Deus nos exorta ao ensino da palavra, ok? Outra coisa, fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus. Assim você tem compreensão. Você deve se submeter os seus ouvidos a ouvir de quem é mais velho na fé, pessoas que você vê que tem um testemunho diante do Senhor, diante da igreja, para poder ser aquele que vai trazer instruções, pessoas que já têm uma caminhada, que já absorveram um entendimento necessário para agora poder ensinar a outros, ok? Então você aprende, compreende a palavra de Deus estudando. Lá em Atos capítulo 17, verso 11, diz assim: ora, estes de Bereia, que era um povoado, um povo, né, que eram os bereanos, né? Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando. Olha só, era um povo que eles examinavam nas escrituras aquilo que eles ouviam, ok, irmão? Nós precisamos aprender com esses irmãos aqui de Bereia, os bereanos, que eles ouviam uma pregação. O que eles faziam? Iam nas escrituras consultar para ver se aquilo que eles ouviram era de fato aquilo que eles tinham ouvido na pregação. Eles ouviam a pregação e iam nas escrituras consultar para ver se de fato aquilo testificava com aquilo que eles tinham ouvido, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Outra coisa, você compreende a palavra de Deus memorizando. Por isso de ler, reler, meditar, ruminar, e vai todos os dias tendo aquele hábito de memorizar porções, pequenas partes das escrituras, fazendo com que aquilo entre dentro de você. Lá no Salmo 119, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta vem logo em seguida: observando segundo a tua palavra. Observar aqui é memorizar. Guardo no coração as tuas palavras. Ou seja, eu memorizo as tuas palavras, por isso eu guardo-as no coração, para não pecar contra ti. Quando você tem a palavra de Deus memorizada na sua mente, no momento mais crucial que você necessitar, diante até mesmo de uma tentação. Lembra de Jesus no deserto? Jesus foi tentado no deserto e ele combateu a tentação porque ele tinha em si a palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo vinha tentá-lo, ele dizia: está escrito. Então ele combatia a tentação porque ele tinha na palavra de Deus, ele tinha na memória a palavra de Deus, ok? Outra coisa, meditando.
O que é meditar, pastor? Meditar é você ficar assim, ó, com o olho fechado, pensando em nada. Você sabe, irmãos, essa ideia de falar que meditar é pensar em nada, eu acho que não é bem por aí não. Porque a palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 1, meditar dia e noite. Deus dizendo para Josué, medita na palavra dia e noite. Então meditar é meditar em algo e não em nada. Não é verdade? Então, o que é meditar? Você medita, você tem o hábito de meditar, mas você talvez não saiba que está meditando. Por exemplo, alguém te ofendeu durante a manhã. Numa manhã qualquer, alguém veio e falou uma coisa assim muito ruim para você e te ofendeu. E você ficou com aquilo na cabeça o dia todinho pensando naquilo. Quem é aquele fulano para falar assim de mim? Ele não devia ter falado assim comigo? Quem é ele para me insultar? Quem é ele para me proferir essas palavras? E você fica com aquilo na sua cabeça, sabe? Naquilo, o dia todo na sua cabeça, aquela coisa assim, revirando na sua cabeça. Você está o quê? Meditando no que a pessoa falando. E sabe o que é interessante? Quanto mais você pensa naquilo que te falaram, mais raiva você fica. É ou não é? Se você for honesto, você vai dizer, olha, quanto mais eu penso na pessoa que me ofendeu e no que ela me disse, mais raiva eu fico com ela, porque parece que eu vou descobrindo cada vez mais intenções daquela pessoa ao meu respeito diante daquilo que ela falou para mim. Não é interessante isso? Isso é meditar. Quando você lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e começa a meditar, mais luz você vai tendo daquilo que quer dizer a palavra de Deus acerca de você. Então, meditando. Olha só, eu nem sabia, está aqui o Josué capítulo 1. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Eu nem sabia que era esse capítulo aqui, irmão, veio aqui na minha cabeça. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha só, vida bem-sucedida, meditação na palavra de Deus. Então, algumas dicas para você. Leia na expectativa de que Deus lhe fale ao seu coração. Amém. Todas as vezes que você ler a palavra de Deus, tem uma expectativa que Deus vai falar no seu coração. Amém. Leia fazendo perguntas, ok? Aproveitando aqui o gancho de perguntas, sexta-feira agora, nós vamos estar abrindo uma sala de bate-papo, aonde se você tiver alguma dúvida nesse período de pandemia, você estará aqui comigo no Zoom, ok? Para nós batermos um papo, tirarmos algumas dúvidas bíblicas, para a gente até mesmo trazer algum esclarecimento desse momento que nós estamos vivendo. Então, se você tem o desejo de participar, venha com as suas perguntas, ok? Leia várias vezes a palavra de Deus. Tenha o hábito de ler e reler, ok? Leia sempre meditando na palavra de Deus. Reflita na palavra de Deus. Não pare de ler nunca a palavra de Deus. Leia com disposição. E com uma disposição de praticar a palavra de Deus. Decore os versículos. Decore as referências bíblicas daquilo que você está lendo, ok? Bom, então eu encerro aqui com os irmãos. Gostaria que você fechasse seus olhos, orasse comigo. Semana que vem nós damos continuidade aqui. Eu espero que você tenha gostado, aprendido aí alguma coisa. Nós estamos apenas aqui trazendo um panorama, ok? É um panorama bíblico. Nós tivemos aqui alguns erros de gravação. Falhou aqui a canção, a música, o versículo eu não achei, mas graças a Deus os irmãos estão comigo. A Mara e eu, obrigado mais uma vez, nos trouxe aí o versículo onde ele estava mesmo, estava meio perdido aqui, amém? Mas eu louvo a Deus pela sua vida e creio que nessas quartas-feiras a gente vai aprender muito. Eu também vou aprender muito, porque quem ensina aprende, ok, irmãos? Então ore comigo agora, eu quero abençoar você, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos, eu abençoo as suas casas, suas famílias. Eu quero declarar, ó Pai, que nesses dias, esses irmãos, os meus irmãos, essa igreja, ó Deus, viverá dias gloriosos, dias de proteção, dias de consolo, dias felizes, ó Pai, apesar das notícias ruins, de notícias opressas.
notícias, Pai, negativas, eu quero declarar que o coração de cada um de nós se encherá de alegria, porque o consolo do Espírito está em nós. Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer avançar, frutificar, ainda que a terra seja seca, árida, o Senhor possa fazer minar, brotar água, um manancial no meio do deserto, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe as suas vidas. Que sexta-feira você possa ter aí também o tempo à disposição para estar conosco. Quero dizer mais uma vez que se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, se você ainda não está inserido no nosso grupo da igreja, eu quero dizer para você que tem aí o Messenger da página da igreja. Se você quiser participar, deixe seu nome, seu telefone, que a gente vai incluir você na sala de bate-papo para que você possa vir também tirar qualquer dúvida, pedir qualquer oração. Eu quero também orar pela vida do seu João, ok? Nesse finalzinho, o irmão precioso da nossa igreja, seu João. Eu quero que você ore pela saúde dele. Eu quero que você coloque a vida do seu João aí diante de Deus e declare saúde, vida, e que nenhum mal suceda na vida desse irmão. Pai, eu oro pela vida do seu João. Eu quero declarar sobre a vida do seu João que nenhum mal vai acontecer a ele, que o seu corpo é sarado, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus levou verdadeiramente sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e eu quero declarar cura, vida, saúde sobre os seus ossos, sobre a sua carne, sobre a sua vida física, e que o seu coração se encha de alegria e fé, provando dessa dádiva, dessa bênção de cura, de restauração no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que todos tenham um término de noite abençoado. Nos vemos nessa sexta-feira. E domingo nós teremos o nosso culto às 19 horas, via online também. Amém? Deus abençoe e até lá, irmãos.